você que está assistindo o curso. Vamos lá? Voltando para a nossa aula 3 do nosso decreto 7.508. Na aula 1, a gente passou por diversas siglas, diversos termos, que são termos chaves para esse decreto. Aula 2, a gente começou a entrar no miolo, né? Chegamos até o nosso artigo 9º aí. E agora a gente vai entrar ainda mais dentro do nosso decreto 7.508. Vamos lá? Na aula passada, coloquei na tela pra gente, na aula passada o artigo 9º foi onde a gente parou, quando ele falava pra gente das portas de entrada, não foi? Eu falei que nós temos 4 portas de entrada, que a gente sempre aprendeu aí, que a atenção básica é a porta de entrada do SUS. Mas aí eu falei também que a atenção básica é a porta de entrada preferencial do SUS, que se a sua prova trouxer isso, está correto, né? A atenção primária é a porta de entrada preferencial do SUS. Por quê? Porque nós temos outras portas. Se eu tô de carro, dirigindo o carro, bati o carro, tô com trauma de crânio, importante. Quem vai lá me, por exemplo, buscar, socorrer? O SAMU. O SAMU vai ser uma porta de entrada, né? Por meio da atenção de urgência e emergência. Eu posso citar os CAPs também, que são serviços de porta aberta aqui, ó, como porta de entrada. E a gente pode pensar nas portas de entrada por meio dos serviços especiais de acesso aberto também. Ok? O que eu chamei a atenção aqui nesse artigo 9º? Olha esse artigo 9º, tira uma foto dele e olha o artigo 5º, né, gente? Foi isso que eu chamei bastante atenção, que a prova pode brincar com isso aí, ó. O artigo 5º, opa, peraí. O artigo 5º, pronto, tá aí na a tela. Olha aí, atenção básica é uma porta de entrada? É. Urgência e emergência é uma porta de entrada? É. Psicossocial também é? É uma porta de entrada também. Faltou só serviços especiais de acesso aberto. O artigo 5º fala de outra coisa, não tem nada a ver com portas de entrada. Tem a ver com o que deve ser, o que deve ter, no mínimo, para que possa ser instituída uma região de saúde. É disso que ele está falando aí, ok? Então eu chamei bastante atenção, porque a prova pode brincar com essas duas coisas aí, o artigo 5º com o artigo 9º. Mediante justificativa técnica e de acordo com o que foi pactuado nas comissões intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde, considerando as características daquela região de saúde. Volta aqui para mim então no vídeo. Olha aqui. Se a sua prova falar que nós temos 4 portas de entrada, mas que nós poderemos ter outras portas de entrada, tá correto. Tá correto. Nós temos 4 portas de entrada. Mas o nosso decreto 7.508, ele fala que, de acordo com justificativa técnica, nós poderemos ter uma 5ª porta de entrada, uma 6ª porta de entrada, por exemplo. Certo? Volta aí para a tela para que você possa entender de novo. Olha aí, ó. Se eu tiver uma justificativa técnica de acordo com o que foi pactuado nas comissões intergestores, como eu falei que praticamente tudo nesse decreto deve estar de acordo com as comissões intergestores, CIT, CIB-CIR, os entes poderão criar novas portas de entrada. Então a prova pode trazer isso daí, dizendo que nós temos 4 portas de entrada, mas a gente pode ter uma 5ª, uma 6ª porta de entrada. Tá correto, tá? Verdadeiro, ok? Vamos lá para o artigo 10º. O artigo 10º fala para a gente que os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada. Eu quero que você dê um pause nessa tela, dê uma lida você sozinho nesse artigo 10º e veja se você consegue entender isso aqui. Se fosse a sua prova, se seria aí também possível entender. Aperta o pause aí e dê uma lida. Apertou? Leu? Com calma, então vamos ler de novo aqui. Ele tá aqui, gente, falando uma coisa muito básica pra gente. Coisa que a gente viu lá
lá naquela aula nossa número 1, quando eu expliquei, fiz aquele aulão geral, né, que eu fui em vários conceitos e etc. Enfim, ele fala para a gente que os serviços de atenção hospitalar ou serviços de atenção terciária e os serviços especializados ambulatoriais, ou seja, da atenção secundária, entre outros de maior complexidade tecnológica, serão referenciados por quem, gente? Pelas portas de entrada. Aí eu vou voltar lá naquele desenho de novo que eu fiz lá no slide número 1, que foi aquele mapinha que a gente desenhou. O que ele está falando? Que para que eu possa chegar nos serviços eu tenho que passar por onde? Pelas portas de entrada. É isso que ele está falando. Eu entro pelas portas de entrada, nós já havíamos até falado algo parecido com isso, né? E aí são elas que vão me referenciar para onde eu tenho que ir. Eu vou para esse serviço, eu vou para esse outro serviço, entre outras palavras. Se eu bato o carro, como eu dei exemplo, bati o carro, o SAMU, que é uma porta de entrada, ele me busca. O SAMU, o SAMU então me busca, socorre, e ele vai me referenciar. E ele vai me referenciar para qual serviço eu vou. Como é que chama isso na prática? Serviço de regulação, não é isso, gente? É mais ou menos isso. Lá na atenção básica, quando eu preciso fazer um exame, eu vou ser referenciado para outro serviço. É somente isso que ele está falando aí no artigo 10º, ok? Capítulo 3, artigo 15º, ele fala de planejamento da saúde. Aí aqui, gente, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque a gente já viu um texto muito parecido com esse, praticamente idêntico a esse, lá na Lei 8080. Você lembra disso? Nós vimos esse assunto aqui em aula nesse curso. Eu falei para você que a Lei 8080 e agora o decreto, ele traz um conceito de planejamento da saúde, que nós vamos dividir em 3 etapas. Vou até voltar aqui, ó, peraí, volto o slide, vou pegar uma caneta colorida. Deixa eu pegar aqui uma caneta azul. 3 partes. Parte 1, ele será ascendente. Ou seja, vai do nível local ao nível federal. Nível local, passa pelo municipal, passa pelo estadual e chega no nível federal. Isso é ascendente, vai de baixo para cima. Como é que a prova vai pôr isso? Descendente, né? Vai inventar algum termo assim. Número 2, ouvidos os seus órgãos deliberativos. É assim que está lá na lei. Como é que está aqui no texto? Ouvidos os conselhos de saúde. Praticamente a mesma ideia aí, ok? Terceiro ponto, compatibilizando necessidades com disponibilidades. Aquilo que eu necessito com aquilo que eu tenho disponível. Então, são 3 pontos aí que o decreto, assim como a lei, trouxe para a gente, ou traz para a gente. 1, ascendente, vai do nível local ao nível federal. 2, ouvidos os respectivos conselhos de saúde. Gestor nenhum planeja sozinho, então ele vai ouvir conselho de saúde para poder saber que rumo ele deve tomar. 3, eu devo compatibilizar as necessidades com as disponibilidades. Aquilo que eu tenho com aquilo que eu preciso, para que eu possa fazer o planejamento em saúde. Nesse planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestadas, tanto pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, as quais deverão compor os mapas da saúde regional, estadual e nacional. Nós já falamos sobre isso lá na aula número 1 do nosso decreto 7.508, mas eu falo para você de novo, o mapa da saúde, seja ele regional, seja ele estadual, seja ele nacional, esse mapa, ele deve conter aí todos os serviços e as ações de saúde, sejam públicas ou sejam privadas. Por quê?
O público, por si só, é o que faz parte do SUS, e a iniciativa também privada, porque ele poderá participar de forma complementar ao SUS um dia, tá? Por isso, então, que ele vai trazer essa ideia, esse conceito, ok? Entramos lá no capítulo 4. Aí nós vamos falar de duas siglas importantíssimas para a sua prova. Volta aqui para mim. Aí a gente vai falar aqui agora de siglas importantíssimas, de auge da aula, né? De chance muito, muito, muito grande de cair na sua prova. Sigla número 1, RENASE. Sigla número 2, RENAME. Duas siglas aí importantíssimas que você tem que chegar na sua prova sabendo o conceito dela, o que que é, quem que faz, de quanto em quanto tempo e etc. Certo? Vamos aí para a tela. RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. RENASES, então, é a Relação Nacional de Ações e de Serviços de Saúde, compreende todas as ações e todos os serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Gente, olha que bacana isso então. Se eu quero saber se uma ação ou se um serviço faz parte do SUS, eu vou na RENASES. Volta aqui para a minha tela, olha aqui. O SUS, a gente já deve ter ouvido falar que o SUS possui diversos serviços. Vamos supor que você quer saber se no SUS faz parte do SUS a ação de reiki, por exemplo. Sabia que reiki faz parte do SUS? Isso faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo que o reiki passou a fazer parte do SUS e até como prática integrativa, né? O que a gente chama de PICS no SUS. Mas se eu quero saber, né, se o reiki faz parte mesmo do SUS, se ele está no rol de ações que o SUS deve fazer, eu tenho que ir na RENASES. É lá que eu vou ler, é lá que eu vou poder conferir se o reiki, se aquela prática faz parte ou não do SUS. Certo? Como é que se chama? RENASES. É uma lista nacional de ações e de serviços de saúde que compõem aí o SUS. Ok? Vamos então para a tela. Ok? Quem cria a RENASES? Quem cria a RENASES é o Ministério da Saúde. Ele que dispõe sobre a RENASES, é assim que está escrito aí no texto. É ele que dispõe sobre a RENASES em âmbito nacional, sempre observando as diretrizes pactuadas pela CIT. O que é a CIT? Comissão Intergestor Tripartite. Volta aqui para mim na tela. Como praticamente tudo nesse decreto 7.508, se é feita uma ação, deve-se observar aquilo que vai ser pactuado pelas comissões intergestores. Nesse caso, se é uma relação nacional, observa-se aquilo que é da CIT, Comissão Intergestor Tripartite, União, Estado e Município, certo? E isso tem uma lógica, olha só. Se nós temos uma comissão intergestor tripartite, que é lá que eu faço os pactos, é lá que eu faço os acordos, é lá que eu faço os contratos. É lá então que eu tenho que definir as ações e os serviços. Então, para que a gente possa chegar no ponto de que o próprio Ministério da Saúde venha a público dizer que o SUS passa a ter reiki, você pode ter certeza que isso antes passou aonde? Passou na Comissão Intergestor Tripartite, para que possa aparecer na mídia, para que possa sair lá no próprio jornal. O SUS passará a poder contar com a prática de reiki em todos os serviços de saúde público, para que possa chegar nesse ponto, antes passou pela Comissão Intergestor Tripartite. É isso que ele está pondo para a gente, certo? Eu não posso criar algo se antes não foi pactuado entre os gestores. Quem que vai pagar para essa equipe fazer o curso para que eu possa aprender reiki? Ou a gente vai pagar uma pessoa especialista nisso? Ele vai fazer essa prática em qual espaço físico? Preciso de qual insumo, MatMed? Como é que serão os indicadores disso? Quem vai pagar o salário dessas pessoas?
Nós vamos fazer um curso de especialização de reiki para todo mundo que vai ser feito pela universidade tal. Quem vai pagar por esse curso? Isso tudo são pactos feitos pelos gestores, lá na comissão intergestor tripartite, ok? Isso é lá. Feito isso lá, fez esses pactos, fechamos, aí sim entra na Renases, que é feita pelo Ministério da Saúde. Aí sim vai a público. O SUS passará a poder contar com a prática de reiki. Essa prática está dentro da Renases, que é a Relação Nacional de Ações e de Serviços de Saúde. Entenderam, gente? Então vamos lá, vamos para a tela aí de novo, olha aí, ó. Quem cria a Renases, então, Ministério da Saúde, observando aquilo que foi pactuado pela CIT. Ele faz isso a cada 2 anos. A cada 2 anos, nós temos uma nova Renases. Informações preciosas aí para a sua prova, tá? Ainda em cima do assunto, a gente pode então pensar que a União, os estados, o DF e os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestores as responsabilidades de cada um sobre o rol de ações e de serviço. Então, sobre o reiki, por exemplo, como eu dei, né, o exemplo aí do reiki. Qual vai ser o papel da União? Qual vai ser o papel do Estado? Qual vai ser o papel do município? Né? O que vai ser de responsabilidade de cada um? Isso aí a gente então precisa deixar definido. Aonde? Nas respectivas comissões intergestores. CIT, CIB e CIR, como já foi mencionado. Ok? 25, ou artigo 25º. Se nós temos a Renases, nós temos também a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ou seja, se eu tenho uma lista, volta aqui para a minha tela. Se eu tenho uma lista que fala das ações e dos serviços de saúde, eu também vou ter uma lista que fala dos medicamentos essenciais aí do SUS. Sabe quando você passa lá no médico, quando você vai até a UPA e você passa pelo médico, ele fala assim, olha, eu vou te solicitar que tome essa medicação, eu vou então fazer essa prescrição médica. E aí você fala, poxa, doutor, não tem como prescrever medicação tal, porque essa aqui eu não sou muito fã. Ele fala assim, eu não posso, porque ela não é padrão do SUS. Não é padrão para que eu prescreva isso, né? O que ele quer dizer para a gente nesse momento? Que essa medicação não faz parte da RENAME, que ela não está inclusa na RENAME, que ela não está na lista da RENAME. O que é a RENAME? Vamos para a tela. Olha aí, artigo 25º. É a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ou seja, se eu quero saber quais medicamentos o SUS oferece, eu tenho que ler a RENAME. É ela que vai trazer para a gente a lista de todos os medicamentos, como eu dei o exemplo, que são padrão do SUS, que são aí padrão do SUS, ok? Quem vai criar a RENAME, adivinha quem é? O Ministério da Saúde. Ótimo, é ele que vai criar a RENAME. Observando quem? Observando as diretrizes pactuadas pela CIT. Novamente, gente, a mesma questão. Como é que eu vou criar, como é que eu vou colocar, volta aqui a tela para mim. Como é que eu, Ministério da Saúde, sozinho, vou falar assim, olha, a partir do mês que vem, nós teremos medicação tal, dose tal, para todo o Brasil. E eu não pactuei isso com os gestores. Eu posso fazer isso? Não posso, de jeito nenhum. Então, para que eu possa chegar no ponto de divulgar medicação tal, passa a fazer parte da lista padrão do SUS ou da RENAME, eu tenho que antes observar aquilo que foi pactuado nas comissões intergestores. Por exemplo, quem vai pagar por aquele remédio? Onde que eu vou guardar? Como que eu vou
dispensar esse remédio? Em quais meses do ano? Todos os meses? É para sempre? Em quais doses? Para qual faixa etária? Isso tudo é visto na comissão intergestor também, ok? Volta aí para a tela então. Quem cria? Ministério da Saúde, observando aquilo que eu tenho na CIT. Beleza, a cada 2 anos, aí, eu tenho a Rename junto com os protocolos clínicos. Então, vem os dois juntos aí pra gente, ok? Rename e os protocolos clínicos. Olha só que bacana o artigo 27º. Ele fala pra gente o seguinte, ele fala pra gente que o Estado, o Distrito Federal e o município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com a Rename, respeitando as responsabilidades dos entes pelo financiamento e, como tudo nesse decreto, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Olha aqui, volta aqui para mim então a tela. Nós temos a Rename, que é a Lista Nacional de Medicamentos. Ok, é uma lista que vale Brasil inteiro. Qualquer ponto que eu vá, o SUS, então, oferece ou deve oferecer aqueles itens que estão na Rename. O que ele põe para a gente no nosso artigo 27º? Ele põe que os estados e os próprios municípios poderão fazer listas ou para o estado ou para o município. Então, vamos supor, no estado de Minas, nós vamos ter a dispensa de um remédio tal, dose tal. Foi feito o pacto na CIB, Comissão Intergestor Bipartite, e a gente entendeu que a gente poderia fazer isso para o estado. O estado consegue pagar, ou ele paga parte e aquelas outras cidades pagam parte, fizeram os pactos, acordos, e aí fechou-se que nós vamos ter uma lista estadual. Ou seja, esse remédio, essa droga, só é dispensada nesse estado, seja lá por qual motivo for. Aí eu tenho uma lista estadual. Eu posso fazer a mesma coisa para o município. Eu posso ter uma lista que seja municipal. Certo? Volta então para a tela para a gente fechar o artigo 27º. O Estado, o DF e o próprio município poderão ter listas específicas e complementares. Ou seja, gente, eu também não posso ter uma lista que retira medicamentos. Ela tem que ser complementar à Rename e tem que estar em consonância com a Rename. Segundo ponto, eu tenho que respeitar as responsabilidades dos entes. Certo? Então, cada ente vai ter algumas responsabilidades. Como eu falei, vamos supor que o Estado de Minas Gerais fala para a gente que a partir do mês que vem nós vamos ter a medicação Captopril 25 miligramas para todo mundo do estado. Beleza. Quem vai pagar? Quem vai fazer a compra? Como é que vai ser essa dispensa? Vale para todas as pessoas, as cidades? Isso são pactos feitos nas comissões intergestores. Certo, gente? Dúvidas aí? Tranquilo, né? Tranquilo. A gente entra no artigo 28º, volta aqui para mim a tela. Chegamos no artigo 28º, já estamos caminhando para a parte final do decreto 7.508. Essa parte a gente vai ver na aula que vem, que eu tenho certeza que você vai abrir ela já já, que será a aula de número 4 do nosso decreto 7.508. Eu te espero lá na aula 4. Você está junto comigo, eu estou junto com você. A gente está firme nessa missão para que você possa passar na sua prova. Certo? Tchau, um abraço!